Estava eu navegando aqui no X, e aí eu vi uma coisa lá, um trending lá, uma palavra trending lá, que assim, a gente não pode repetir aqui no YouTube, mas assim, é um abusador. E aí eu falei, o que que tá acontecendo? E aí quando eu abri lá, eu cliquei na hashtag lá, e aí apareceu uma foto do Cuca, o técnico. Eu não sou um cara assim muito entendido de futebol, parei de me importar com futebol há muito tempo atrás. Mas então eu não sei nem nome de jogadores de times, assim, aqueles mais conhecidos que você vai falar e tal, eu nem conheço. Mas assim, eu falei, pô, o que que houve? O que que houve com esse cara aí? Que eu já ouvi falar nesse técnico. Não sei quem é, por exemplo, se ele passasse do meu lado eu não saberia antes de ver essa foto aqui, pra você ter uma ideia do meu entendimento de futebol. E aí ele apareceu a foto do cara lá, eu falei, o que que tá acontecendo? Todo mundo, e tá uma briga. E aí o pessoal jogou isso pra política, esquerda, direita. Eu falei, opa, o que que tá vendo? Aí eu decidi investigar um pouquinho. Então vamos bater um papo rápido aqui sobre essa questão do Cuca voltar aí pro Atlético Mineiro, tá? Então, como sempre, você sabe, o nome do canal é Bom Senso, então a gente vai analisar essa situação aqui dentro da maior, vamos dizer assim, a gente vai ser bem imparcial e a gente vai utilizar o máximo de bom senso aqui, tá legal? Então vamos lá, vamos conversar aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. A Justiça da Suíça anula a condenação de Cuca sem julgar novamente culpa ou inocência no caso de abuso. Eu falei, pô, beleza. Quando foi que esse troço aí aconteceu? E aí eu tô vendo aqui, o Tribunal de Berna anulou, não sei se está muito pequeno aí para você, mas eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui na outra tela, que aí fica maior para todo mundo, olha só. Então, o Tribunal de Berna anulou a sentença que havia condenado o técnico Cuca por ter mantido essas relações aí com uma menor de idade durante uma excursão do Grêmio à Suíça em 1987. Falei, caramba! Que esse cara tá no trending agora, mas algo que aconteceu em 1987? Eu lembro desse cara ter sido técnico aí em vários anos aí de vários times. Eu nunca ouvi falar nesse caso, mas não, eu não sou tão entendedor assim de futebol, como eu falei. Olha, vamos continuar aqui, vamos seguir. Em novembro de 2023, a juíza Bettina Bostler reabriu o caso após pedido solicitado pela defesa do treinador. Então ele mesmo pediu para reabrir o caso. Após analisar os procedimentos do processo entre 1987 e 1990, a magistrada, em função de diversas irregularidades ocorridas no processo de 1989, tendo levado a um veredito injusto, reconheceu as razões do técnico e submeteu o processo ao Ministério Público para análise de eventual prescrição. Então, o Ministério Público de lá, por sua vez, alegou que o crime havia prescrito, não podendo haver um novo julgamento sugerindo a anulação da pena, consequentemente, a extinção do processo. Então, no dia 28 de dezembro, a juíza encerrou o caso e ainda determinou que Cuca recebesse uma indenização de 13 mil francos suíços, cerca de 75 mil reais. As cifras foram reduzidas para 9.500 francos, é isso? Cerca de 55 mil reais após descontos dos casos processuais. Cabe ressaltar que a decisão da Justiça da Suíça não inocenta Cuca, apenas anula a sentença e extingue o processo, sem entrar no mérito de culpa ou inocência. Não há possibilidade de reabertura de um novo julgamento. Eu falei, pô, tá beleza, o crime prescreveu, mas o cara não foi considerado inocente, tá todo mundo chamando o cara disso e daquilo, uma grande parcela aí chamando o cara de você sabe o que, e uma outra grande parcela protegendo o cara e falando, mas vocês também fazem isso e aquilo. Eu falei, pô, tá beleza, vamos continuar investigando isso aí, vamos pegar mais informações, vamos tentar entender melhor isso aí pra gente não ficar só nessas opiniões aí de internet, sabe como é que é, né? Então aí vamos olhar mais um pouquinho aqui. Então a Justiça da Suíça confirma que havia sêmen de cuca no corpo da vítima.
O Cuca jura que é inocente, que não aconteceu nada, sei que e tal, mas encontraram aí vestígios numa criança de 13 anos, tá? Então, a gente sabe que, infelizmente, nesse mundo aí, agora a gente está tendo aí uma repercussão grande envolvendo aí o próprio P. Diddy, mas a gente já teve o R. Kelly também envolvido aí. Então, assim, agora tá também o próprio Jay-Z. Tem uma galera envolvida nos negócios aí e né, todos eles têm menores de idade envolvidos, tá? Mas é impressionante que os caras fazem isso na cara dura. Aí, de repente, vem todo mundo como se ninguém soubesse de nada. E aí fala, olha só, e tá vendo aí, ó, o R. Kelly é um cara que faz isso com criança, mas o cara já fazia isso há muitos anos. Aí você se pergunta, o por que isso tá acontecendo agora? O porquê que agora eles estão fazendo isso? Quem mais está envolvido? O próprio P. Diddy falou que o cara mais loucão na festa dele era o Leonardo DiCaprio. E a gente sabe o que rolava na festa do cara. Além de drogas, é normal, tá? Isso aí rola em todos esses tipos de festas aí, né? Infelizmente, mas rola, né? Esses caras são os que financiam esse troço. Mas eu tô falando de menores envolvidos. Mas por que ninguém até agora foi atrás do DiCaprio? Só foi atrás do P. Diddy. Por que ninguém foi atrás do Jay-Z? Por que ninguém foi atrás de todas as outras pessoas, Jennifer Lopez e por aí vai? Tem uma galera aí envolvida. Por que ninguém foi atrás? Porque de repente todo mundo sabia dessa festa do P. Diddy e de repente, pum, agora é um grande escândalo, assim, como se nada. O troço já acontecia há mais de 20 anos. De repente, o que que eu. Bem estranho. Então, são perguntas que a gente tem que se fazer, entendeu? Não é ficar. Ah, mas o cara é assim, o cara é assado. Beleza, entendeu? Cometeu crime. Ainda mais esse crime hediondo, na minha opinião. Não deveria nem sair da cadeia nunca mais. Se eu falar tudo que eu penso aqui sobre pessoas que cometem esse tipo de crime, principalmente envolvendo crianças, eu vou ser banido daqui. Mas o que acontece é a gente também tem que se perguntar o porquê que só agora? E o porquê que outras pessoas estão sendo protegidas, sendo que elas cometeram o mesmo crime ou até pior? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso aí. Então, olha só, a justiça confirma que havia, como eu falei, diretora do arquivo de Berna mostra a página do processo ao GE e confirma que houve ato com o menor. Técnico afirma ser vítima de linchamento e repete que não tocou na adolescente. Eu acho difícil, né? Mas um processo judicial de 1023 páginas guardado no arquivo do estado de Cantão de Berna, capital da Suíça, confirma que havia sêmen de cuca no corpo de uma adolescente de 13 anos, vítima de crime, esse crime aí ocorrido em 1987. É o que afirma em entrevista ao GE a diretora da instituição, Barbara Studer. Ela leu o processo na íntegra e explicou que o caso está sob segredo de justiça por um período de 110 anos. Você não gosta quando esses tipos de casos assim ficam em segredo de justiça por 110 anos. Ou seja, aí o cara morre, a vítima morre também, porque ninguém vai viver tanto tempo assim, entendeu? E aí, pra que vai ter uma reabertura de caso? É só pra esquecer, entendeu? Então, esse negócio de sigilo de muitos anos é complicado. É complicado. Se alguém tá fazendo isso é porque tem algo a esconder. Independente de quem seja. Então, preste atenção nisso aí. Mas, segredo de justiça? Por quê? Eu acho que casos desse tipo, eles deveriam ser abertos ao público. Então, todo mundo deveria ter acesso ao processo. Todo mundo. Até para a pessoa entender o que está acontecendo e tal. Até porque o troço aconteceu em 1980. Ah, meu Deus. É chato. Mas aceitou mostrar a página. Tá em segredo, mas não aceitou mostrar a página do documento. Então ela, sei lá, foi contra a lei, porque o troço tá em segredo de justiça e ela quis mostrar. E ela quis mostrar uma página específica. Não sei o porquê quis fazer isso. E a de número 915, na qual começa a sentença do caso, proferida pelo Tribunal Criminal de Berna em 15 de agosto de 1989.
E aí o que aconteceu? Sem dar nenhuma informação inédita do caso, para não violar o sigilo, ela confirmou que além que fazem parte do processo informações publicadas em jornais suíços que cobriram, então foi lá publicamente, o caso na época, como a presença do sêmen de Cuca no corpo da vítima e a tentativa de tirar a própria vida por parte da adolescente e o fato dela tê-lo reconhecido. É pesado, parceiro. É pesado, entendeu? Quem esse cara tá achando que é? Ele tá achando que ele é aquele cantor que bota o violão na perna, entendeu? E que pode fazer isso e ficar de boa? Eu sem citar nomes. Porque nesse caso não foi abuso, né? Um cara de 40 e poucos anos, uma menina de 13, não foi abuso, não. Qualquer outro local, mas o que tem de gente defendendo esse cara é incrível. Não vou citar nomes, só você fazer uma pesquisa no Google você vai saber. Então esse cara deveria realmente aí, de qualquer forma, vamos lá. A informação foi negada por Cuca na semana passada, durante a apresentação como técnico do Corinthians. Sua passagem pelo clube durou 7 dias. O treinador. 7 dias? O treinador afirmou não ter participado do ato, disse que esteve no mesmo quarto sem ver o que aconteceu. Poderia até, sendo bem honesto com você, tá? Poderia até ser verdade. Acho que minha câmera tá um pouco fora de foco, né? Poderia até ser verdade. Deixa eu colocar o foco aqui na minha câmera. Vou botar um foco automático aqui. Rapidamente, espera aí. Vamos lá, vou colocar um foco automático só para eu tô achando que tá um pouquinho fora de foco. Só para ficar uma coisinha mais legal. Beleza. Então, poderia até ser verdade se a gente não tivesse evidências de que, entendeu? Quantas vezes você, isso acontece com várias pessoas, principalmente, vamos falar, jogadores de futebol e tal. Aí os caras cismam de começar atrás droga, atrás prostituta, atrás não sei o que, e aí você não gosta, entendeu? Não vai participar, entendeu? E aí os caras ficam fazendo as coisas dele lá e você fica aqui no canto, então você sai e tal, entendeu? Isso realmente acontece. Não só com jogadores de futebol, com várias outras pessoas também. Até pessoas que nem são celebridades. Mas só que, queridão, tem evidência de que você participou. Aí complica, né? Então não adianta agora falar que nada. Então vai me dizer que de repente o seu sêmen lá foi parar lá na vítima do nada, assim. Entendeu? Foi que força do pensamento, parceiro. Aí achar que nós somos idiotas, né? Tá, repercute lamentável, tá falando que é linchamento, que seja, tá? A questão principal aqui pra gente pensar é o seguinte: por que que isso tá voltando à tona agora? Sendo que o cara já treinou o Atlético Mineiro anteriormente, já treinou vários outros times aí anteriormente, tá? Mas agora, do nada, estão aí já, pum, o cara é isso. Que vergonha do Atlético contratar um cara que fez isso, não sei o que e tal. Mas o cara já tinha. Foi em 1987 o cara fez isso. Entendeu? E depois disso o cara já passou por diversos times. E aí, de repente, do nada, só agora o cara. Só agora o cara é vilão, isso, aquilo, entendeu? Então, assim, você vê que é sempre aquela mesma história. O que eu quero dizer com isso? Você tá defendendo o cara? Nunca na minha vida você vai ver eu defendendo uma pessoa que pratica esse tipo de crime, tá? Nunca, nunca. Eu já falei aqui, eu acho que o tipo de condenação que esse tipo de pessoa merece. Mas, novamente, eu tenho que me perguntar o porquê que isso tá no trending agora. E por quanto tempo vai ficar no trending? Por quanto tempo as pessoas vão ficar falando sobre isso? E ele volta pro Atlético, vamos dizer aí, o Atlético volta a ser um grande time, ganha isso, ganha aquilo. Quem é que vai falar disso novamente? Quem é que vai chamar o cara disso novamente? Ninguém. Então você vê que quando as pessoas chamam esse cara disso, elas não estão pensando no crime ou na vítima.
é simplesmente dando um rótulo repugnante a alguém que eles não gostam. É simplesmente isso. Então eles estão usando isso como um artifício para externar o sentimento que eles têm sobre esse cara. Porque os atleticanos estão todos felizes. Agora, por que outras pessoas estão lá e falando, o cara é isso, o cara é não sei o quê? Onde estavam essas pessoas? Onde estavam essas pessoas quando ele foi técnico lá pela primeira vez? Quando ele foi técnico de um outro time? Quando ele foi técnico de outro? Quando ele foi técnico de não sei o quê? Onde estava essa indignação? Onde está essa indignação com relação a, por exemplo, o cara do direitos humanos, que fez isso e que fez aquilo, tem então várias mulheres vítimas aí, e de repente, pum, ninguém mais fala nisso. Por quê? Se fosse outra pessoa, todo mundo estaria falando, mas como é essa pessoa específica, ninguém mais está falando. Então, novamente, entenda isso. Não é sobre o crime. O crime pouco importa para a grande maioria dessas pessoas. É quem eles gostam ou quem eles não gostam. É simples assim. Porque se eles gostam da pessoa, eles são capazes de ignorar o crime, ignorar a vítima, ignorar o fato da vítima ter tentado tirar a própria vida, ignorar o fato da vítima ser mulher, ser negra, ser isso, ser aquilo. Ignoro. Ignoro. Não é sobre a vítima, não é sobre o crime. Entenda isso. E se você vai nessa onda, você está sendo usado. Complicado, hein? Complicado. Vamos ver aqui alguns dos comentários. E aí eu vou até fazer os meus próprios comentários aqui. Então aqui você tem uma postagem do Atlético, que o técnico mais vitorioso, sei que e tal, da história do clube voltou. Bom pra eles. Eu não, foi o que eu falei. E aí você tem lá a primeira aqui, ó. Sério que vocês vão trazer o Cuca de novo? Ele sempre abandona o Galo e ainda tem um passado tenebroso. Sinto vergonha de ver gente apoiando um técnico tananã. Cancelando o meu sócio. Dessa vez não dá para apoiar. Novamente, acho muito difícil essa pessoa não apoiar se o Atlético começar a ganhar. O Atlético começar a ganhar de novo. Eu acho muito difícil a pessoa não mudar de opinião ou ficar calada. Acho muito difícil. Então você vê novamente. O Galo não é Ministério da Justiça. O caso de 87 prescrito e outra justiceira. Não sei se sabe, mas tem um ladrão condenado em 3 instâncias na presidência do país, ferrando a vida do nosso povo pobre e ignorante dessa nação. Bora estudar e preocupar mais em tirar esse ladrão do poder. Já jogou para a parte de política. Então, é aquela história. Tipo, o meu bandido favorito. Entendeu? Então, assim, o cara roubou, mas ele fez, pô. O cara roubou, mas ele fez isso aqui e aquilo lá. E o teu que roubou e não fez nada pela população. Então, o meu bandido é mais bonitinho do que o seu bandido. Mas, bandido é bandido. Então, tem várias pessoas em comunidades aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, que adoram certas facções. Mas aí os caras, pô, se eu for lá pedir dinheiro, os caras me dão dinheiro para comprar remédio pro meu filho e tal. Mas de onde vem esse dinheiro? Quantas pessoas sofreram para que esse cara tenha esse dinheiro? Quantas vidas não foram ceifadas para que aquele dinheiro estivesse na mão daquela pessoa? Entendeu? Mas isso é um outro caso pra gente conversar, mas a questão é você ter o seu bandido favorito, entendeu? Isso é extremamente complicado e fala muito sobre nós. Muito sobre nós brasileiros, entendeu? A questão aqui deveria ser, o cara é bandido, o cara é bandido. O cara é criminoso, o cara é criminoso. O cara fez isso, não importa, entendeu? Não importa. Mas, foi o que eu falei.
Não é sobre o crime. É quem comete o crime. Longe de mim defender o Cuca, mas alguém pode me explicar por que ele só passou a isso de uns anos pra cá? Verdade. O envolvimento dele nesse caso foi no século passado. Até 10 anos atrás ele não era e agora ele é. Exatamente aí a pergunta que tem que ser feita, tá? Exatamente. Não sei, cara. Eu acho que assim, eu tenho muitos casos na cabeça, muitas coisas que aconteceram, mas esse vídeo ia ficar muito longo. Eu ainda tenho que fazer um outro vídeo aí sobre o Round 6. Vamos ver aqui. O povo tá muito louco, amaldiçoando o Cuca voltar a trabalhar no Atlético de Minas porque ele é um blá blá blá. Bom, se a justiça não existe, é um erro bem grotesco. Isso é uma coisa. Fica melhor que os mesmos que condenam votaram no Lula, o maior bandido da história do Brasil. É, cara, eu não sei. Muita gente que votou no cara não conhece nem o Atlético Mineiro, entendeu? Então, assim, é um argumento meio fraco. Mas, assim, novamente, meu malvado favorito, né? Meu bandido favorito. Que o Cook é um. Ok? Todos aqui sabem, ele nunca foi inocentado, e sim teve o processo de seu crime prescrito e anulado. Quem frisa isso, como eu, está absolutamente correto. Beleza. Mas sabe quem também teve o crime anulado? Aí ele já perdeu, tá vendo? Perdeu a razão já. Perdeu já. Entendeu? Assim, cara, deixa quieto, parceiro. Deixa quieto. Entendeu? Vai jogar pra tal, fulano de tal, ciclano de tal. Entendeu? Você perde. E aí você vê que fica uma coisa. Esquerdopatas lacradores que chamam o Cuca disso são os mesmos que passam pano pro ministro Taradão. Vão tomar. Mudem de time. Então aqui ele tá falando, muda de time então, não tá feliz, muda de time. Tem mais algum? Qual a ligação do caso dele ser de esquerda ou direita? Consegue explicar? 99,9% das pessoas que são contra a vinda do Cuca são de esquerda. E aí? Assim, cara, quem sou eu, né? Quem sou eu? Só que eu acho o seguinte, a minha opinião sobre quem comete esse tipo de crime vai pra cadeia e nunca mais sai. Essa é a minha opinião. Independente de quem seja. É isso. Tá? Então, independente seja Cuca, independente seja fulano, ciclano, independente seja se fosse o presidente, se fosse um ministro, se fosse que seja, tá? Cometeu esse tipo de crime, foi provado, tá? Sem nenhuma dúvida que o cara cometeu esse tipo de crime. Beleza, manda ver, tá? Agora, eu não tenho acesso ao processo, o processo tá lá e tal, foi encontrado uma evidência extremamente forte que foi encontrada, então não tem como o cara dizer que ele não participou da coisa. E ele sendo um cara mais velho e tal, e a garota de 13 anos, então realmente é difícil, não tem como defender um cara desse, tá? Agora as pessoas misturam, né? Foi o que eu falei, as pessoas misturam. O cara tá na cara, assim, que o cara cometeu o crime, mas as pessoas misturam porque foi o que eu falei. Se ele voltar ele já voltou, né, pro Atlético, e aí o Atlético começar a ganhar, ninguém mais vai falar nisso. Tanto de esquerda quanto de direita, ninguém mais vai falar nisso. Agora, se ele perder direto, o time perder direto, sei o quê, pode ter certeza que eles vão usar isso como um xingamento. Mas não um xingamento pensando na vítima ou pensando no crime. Mas mais um xingamento como, ô seu burro, ô seu idiota. E aí eles vão usar essas palavras também. Entendeu? Não pensando na vítima, não pensando no crime. É simplesmente assim. Não é razão, é emoção. Não é razão que essas pessoas usam, é emoção. Então, mas o cara vai voltar pra lá, o time vai começar a ganhar de novo, e aí você vai ver ninguém, tanto de esquerda quanto de direita, ninguém mais vai falar nisso. Ninguém mais vai falar nisso. E aí você para e pensa: o que eles querem? Por que tá no trending? Bom,
essa é a minha análise aí. Eu queria saber se você concorda comigo. Coloca a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar. Se prepara aí que vai ter vídeo. Vídeo que eu vou fazer aí um resumo dos episódios do Round 6. Tá legal? Do Round 6. Então vou resumir todos os episódios aí. Começando hoje, se Deus quiser. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Fui.